Recentemente, houve a divulgação de alguns números da economia argentina. Um referente à situação social do país, a situação econômica das pessoas, a renda média, a capacidade de comprar, a capacidade de adquirir comida, de pagar contas elementares. E um outro número muito comemorado pelo governo do Milei indica um superávit nas contas públicas. E não é nem, vale ressaltar aqui, não é nem o superávit primário. Não é superávit primário. Superávit leva em conta, inclusive, pagamento de juros da dívida. Como é que isso foi feito? E qual a relação entre o agravamento da crise social, econômica? Porque os números são impressionantes, da pesquisa que indica que 57% dos argentinos estão em estado de pobreza, 15% dos argentinos estão na miséria, e o próprio Milei fala em tragédia social, fala no quadro dramático de crianças descalças vagando por ruas nas cidades argentinas, procurando comida, procurando algo que lhes garanta a subsistência. E há um aspecto aí que tem de ser observado e que parecia óbvio, aliás, já na discussão entre Sérgio Massa e Milei a respeito do que fazer para enfrentar essa tragédia social e econômica na Argentina. Qual era a obviedade? E o próprio Milei, ao defender a dolarização, não dizia, mas obviamente indicava que aposta numa recessão brutal para fazer desabar a inflação também brutal. Que de resto é um instrumento muito conhecido. Muito antes do Milei nascer, já era um consenso. Se você tem a redução drástica da atividade econômica, isso vai significar que o consumo desabou, que as pessoas estão comprando muito menos. E, claro, essa redução, esse desabar da demanda provoca o desabar dos preços. É aquela lei que ninguém consegue derrubar. Muitos já tentaram, né? Que é a lei da oferta e da procura. Se a oferta é maior do que a procura, os preços descem. E quanto maior a diferença, mais descem. Se a procura é maior do que a oferta, os preços sobem. E quanto maior a diferença, mais os preços sobem. Então, a dolarização era uma indicação clara de que esse remédio era visto como inevitável. Uma brutal recessão. Por quê? Porque dolarizar significaria que a moeda corrente seria algo raríssimo. Algo que falta na Argentina. Dólar. Não há dólares, mas nem de longe suficiente para garantir que o dólar seja a moeda corrente. E sem capacidade de emissão. A Argentina não pode emitir dólar. Ela tem de conseguir o dólar. Enquanto o Equador fez isso, como algo que
que se tornou imutável, governos que tentaram voltar ao Sucre e não conseguiram. Só que agora o Equador volta a conviver com a inflação e tem uma atividade econômica pior do que o período anterior à pandemia. Não é que o Equador voltou aos níveis anteriores à pandemia. Ele está hoje com uma atividade econômica inferior a 2019. E a dolarização tira do país a soberania monetária. E tira vários instrumentos do Estado. Vários instrumentos. Inclusive para tentar em algum momento incrementar a economia com investimentos públicos ou reduzir a atividade econômica com política de juros. Você perde esses instrumentos, além de perder a soberania da emissão da sua moeda, da moeda que circulará na sociedade, que será usada nas transações comerciais. Agora, como é que o superávit foi obtido? E aí, claro, tem toda aquela novela, aquela repetição pelos porta-vozes. Que fantástico, que maravilhoso, olha só, que competência. Chegou em dezembro e em fevereiro já anuncia superávit. O que acontece é o seguinte, o governo parou de fazer as transferências obrigatórias. O governo parou de garantir o funcionamento de programas assistenciais, inclusive distribuição de comida. E o governo, no dizer de governadores, está retendo os recursos das províncias. Não está transferindo os recursos obrigatórios para as províncias. Tanto que algumas delas, que produzem gás e petróleo, ameaçam suspender o fornecimento para o restante do país. Dizendo, bom, já que o governo central não nos paga, não entrega às províncias aquilo que é das províncias, nós não forneceremos gás e petróleo, ou seja, o produto que o país precisa e que nós temos capacidade de fornecer. E vários governadores, inclusive alguns ligados ao Maurício Macri. E o próprio administrador de Buenos Aires, que é primo do Macri, ele não assinou o documento, mas ele disse que a situação é insustentável, porque o governo está deixando de transferir para as províncias o dinheiro que cabe às províncias, e isso está paralisando o serviço público nas províncias. Começa a afetar escolas, hospitais, segurança pública, pagamento de salários para os servidores, funcionamento do próprio judiciário e assistência social num país que tem 15% da sua população hoje em estado de miséria e 57% da população em estado de pobreza. Números que não são contestados pelo Milei. O Milei afirma, e não há dúvida, de que ele não é o causador dessa situação, ele chegou agora. Essa conta cabe aos governos anteriores. Alberto Fernandes, Maurício Macri, Cristina Kirchner. E você vai, De La Rua, Carlos Menem. Carlos Menem, que é um dos grandes causadores da situação atual, embora ela tenha sido agravada
pós Néstor Kirchner, com Cristina, com Macri e com Alberto Fernandes. Sim, o Macri não está fora da lista de causadores do problema. Aliás, foi ele que correu para o FMI e conseguiu aquela grana recorde, 56 bilhões de dólares. Depois, o FMI reduziu para 44 bilhões de dólares. E a Argentina precisa de reacordar, estabelecer novos prazos, não há como pagar, não há dólares. E aos credores internos, e aos credores que nada tem a ver com o Fundo Monetário Internacional, são credores privados, de fundos de investimento, gente que emprestou dinheiro à Argentina. Só na ação movida nos Estados Unidos, a Argentina tem de lidar com 16 bilhões de dólares de dívida externa. Mas se fosse, olha, temos um problema com a nossa dívida externa, mas temos uma situação social estável, empregos estão sendo gerados, o salário médio está crescendo, a população está consumindo mais, há mais produção, mais consumo, o Estado está arrecadando mais. Então fiquem tranquilos, nós vamos administrar a questão da dívida, sem moratória. Mas não é o caso. Há uma tragédia em curso, admitida pelo governo que não a causou, porque chegou agora. Mas a questão não é apenas quais foram os causadores, mas o que o atual governo pretende fazer. A situação está aí. Ao se candidatar, você está dizendo, eu quero enfrentar esse problema. E eu tenho uma solução que os outros não têm. Votem em mim. A solução que eu defendo é a melhor. E aí, cada um apresenta o seu prognóstico, o diagnóstico do problema e defende uma solução. E aí o eleitor decide. A maioria decidiu que a proposta do Milei era melhor, ou pelo menos achou que, olha, é o cara que não tem ligação com o que aconteceu. E o que aconteceu produziu essa tragédia. Até porque o oponente do Milei era o Sérgio Massa, que era ministro da Economia do desastroso governo Alberto Fernandes. E tinha a Patrícia Burit, tal, que não tinha capacidade de provocar no eleitor o impacto que o Milei provocou. Mas o Milei quis enfrentar o problema e, ao tomar posse, portanto, depois de eleito e tal, tomou posse, ele disse: nós vamos fazer a Argentina voltar à prosperidade. Nós vamos desmontar esse quadro trágico. Então a questão agora é se o que o Milei pretende fazer vai resolver ou vai piorar. O superávit usado pelos porta-vozes, e não são nem porta-vozes interesseiros, né? Não é gente que está ganhando dinheiro. O Milei nem conhece essa gente. Inclusive aqui no Brasil. Mas que saem alegremente falando do superávit como prova da competência e de que agora é o rumo certo. Não, o superávit é consequência de retenção de recursos que não estão indo para a sociedade em forma de programas e não estão indo para os estados, para as províncias. E o que pensa o Milei? O que ele quer fazer? O Milei, ele dava aulas de economia e na época ele era um liberal clássico, não é? Alguém que defendia menos Estado, mais liberdade econômica,
menos intervenção do Estado nas relações econômicas dentro da sociedade, mais liberdade comercial nas relações internacionais. Era isso. Até que o Milei se deparou com a literatura produzida pela Escola Austríaca de Economia, que, aliás, tem vários não austríacos, né? Mas ficou conhecida como Escola Austríaca. Grosso modo, a teoria dos austríacos é que a liberdade individual é a base do progresso econômico, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento da sociedade e da solução de seus problemas. E que as decisões econômicas devem ser tomadas por indivíduos e não pelo Estado ou qualquer outra autoridade central. Há muito de utópico, há muito de idealização na elaboração desse conceito e em sua sustentação teórica. Mas, principalmente, há uma ignorância em relação ao que aconteceu com o capitalismo. Basicamente, a defesa desses teóricos, alguns, aliás, intelectualmente brilhantes, como Hayek, mas a defesa do que havia no capitalismo primordial, até pouco além da metade do século XIX. Depois, e é incrível, porque gente na época não apenas identificou esse fenômeno, como declarou o que iria ocorrer. Inclusive um autor, de resto detestado pela escola austríaca, que é o Engels, dizendo, olha, inevitavelmente haverá o domínio da produção pelo capital financeiro, o indivíduo produtor, empreendedor, que na cultura burguesa foi cultuado como um herói pela iniciativa, por enfrentar os problemas vários, burocráticos, econômicos, por muitas vezes enfrentar o próprio Estado para produzir. Ele dá lugar ao capitalista financeiro e, paralelamente, a transformação do capitalismo local e, posteriormente, colonial em capitalismo imperialista. Isso muda o funcionamento interno do capitalismo. E ele passa a ser altamente planejado por círculos diminutos, mas poderosíssimos, de barões das finanças, com a ajuda de grandes estados, de governos de estados poderosos. É a combinação do movimento imperialista com o capitalismo financeiro. Isso destrói aquele herói burguês. O indivíduo, o empreendedor solitário, brigando na concorrência, porque a própria concorrência passa a ser apenas marca de fantasia e dá lugar a oligopólios quando não a monopólios. Então, o capitalismo defendido pelos austríacos, ele foi destruído pelo capitalismo financeiro e ficou como ideal. E ele não pode ser reconstruído, ele não será reconstruído, porque não há a menor chance de que o poder econômico e político
conceda qualquer oportunidade para esse retorno. Mas o Milei também deixou os austríacos clássicos e foi seguir o senhor Murray Rothbard, que é o sujeito que inventou essa aberração conceitual chamada de anarcocapitalismo. É uma contradição em termos, não existe a possibilidade de haver, na realidade, na prática, na organização social e política, anarcocapitalismo. O anarco, o nome já diz, é a ausência do Estado. Não é anarquia no sentido de bagunça, mas de ausência do Estado. Uma sociedade organizada sem que haja um Estado, um poder político e militar. Mas o capitalismo é inviável sem o Estado. Até porque a propriedade privada, ela precisa do Estado. A produção privada precisa do Estado. E o Estado, ele é imprescindível ao capitalismo. Não há capitalismo sem Estado. Os anarquistas queriam o fim do Estado, de maneira abrupta. Destrói-se o Estado e uma nova sociedade floresce, o que é uma utopia. E os comunistas defendiam a supressão do Estado, primeiro a substituição da ditadura da burguesia pela ditadura do proletariado, e aí, com o avanço do socialismo em direção ao capitalismo, o Estado deixaria de fazer sentido quando o comunismo fosse alcançado. Não haveria mais, não havendo classes, não há por que haver Estado, que basicamente é um instrumento da classe que domina. Por isso, a ditadura da burguesia, que seria sucedida pela ditadura do proletariado. Então, esse conceito abraçado pelo Milei, criado pelo Murray Rothbard, não faz sentido. E o Milei embarcou nessa. Mas o que ele quer? Não basta mais, como presidente, ficar dizendo, como ele fazia enquanto candidato, enquanto deputado, que o problema é o Estado. O Estado tem muitos problemas, o Estado produz muitos problemas. Mas o Milei, que é um defensor indiscutível do capitalismo, ainda não compreendeu que não há capitalismo sem Estado. E nesse choque conceitual, ele mergulha numa bagunça conceitual de atacar o próprio Estado, ou seja, instrumentos do Estado para amenizar problemas sociais, para garantir determinados serviços, para garantir, inclusive, a política monetária, como o Banco Central. Ele acha que tudo isso tem de ser dinamitado. Não tem poder político para fazê-lo de vez, mas tenta fazer aos poucos. E adota esse tipo de medida. Guarda toda a dinheirama no cofre. Anunciaremos um superávit, mas à custa do hospital, da escola, da segurança pública, do funcionamento normal da polícia, do judiciário, dos programas sociais. Isso num país que tem 57% das pessoas em estado de pobreza e 15% na miséria. E quanto à defesa da liberdade, Milei tanto berra pela liberdade, eu vou pegar aqui duas declarações do mais importante integrante da escola austríaca, até porque ele ganhou o Nobel em 74. Ele até tinha uma posição importante, interessante, inteligente. Ele dizia: olha, eu recebo o prêmio, mas se dependesse de mim não haveria Nobel de Economia, porque isso se torna uma tentação para o sujeito se achar uma referência, e ninguém deve se achar uma referência em economia.
Mas ele disse, a lei verdadeira é, no mesmo sentido de Locke ou Kant, a restrição da liberdade absoluta de alguns para garantir a liberdade de todos. Ora, na prática, o que Milei defende é o oposto. É a liberdade, carajo, para os grupos econômicos, as corporações e principalmente as estrangeiras, como Elon Musk, que agora vai ser o senhor dos satélites na Argentina. Enquanto que Hayek falava em restrição da liberdade absoluta de alguns para garantir a liberdade de todos. No entanto, o próprio Hayek cometeu um grave erro quando visitou o Chile. O Chile, já na década de 50, foi escolhido pelos liberais da Escola de Chicago para que muitos dos seus acadêmicos fossem para lá num convênio, saindo da Universidade Católica, da Universidade de Chile, indo para Chicago para que aprendessem a teoria liberal. E quando há o golpe de Estado em 73 do Pinochet contra o Allende, Pinochet coloca aqueles que tinham essa formação da Escola de Chicago para que governassem a economia chilena. E gente como Milton Friedman, o herói da Escola de Chicago, do Consenso de Washington, e o próprio Hayek foram ao Chile. E aí, declaração em uma carta para o The Times, escrita em 78, Hayek disse, um aspecto polêmico, aqui ele diz o seguinte, eu não fui capaz de encontrar uma única pessoa, mesmo no tão caluniado Chile, que não concordou que a liberdade pessoal estava muito maior sob Pinochet do que sob Allende. É porque o Sr. Hayek só encontrou os endinheirados, os barões do cobre, os grandes banqueiros. E eles diziam, há muito mais liberdade sob Pinochet do que sob Allende. Como alguém pode dizer que havia mais liberdade num governo que perseguia, torturava, prendia sem julgamento e matava? E já no primeiro dia matou milhares. Como alguém pode apontar o que ele chama de tão caluniado Chile, na verdade ele queria dizer Pinochet, como alguém pode apontar a ditadura sanguinária de Pinochet como exemplo de organização política para garantir liberdade econômica? Milei concorda, por acaso, com essa fala, aliás, com esse texto, está numa carta ao The Times, do Hayek? Será por isso que a sua vice, a Villarroel, defende abertamente a ditadura de Videla? Meu caro Ronald Gimenez.